Sem começar a gravar, eu inicio. Então, boa tarde a todos novamente e a todas. Vamos começar a nossa última aula antes da avaliação, a aula 6. Eu quero começar essa aula mostrando que a continuidade de funções trigonométricas, certo? Então, vou começar com isso, continuidade de funções trigonométricas. Bom, para isso, eu vou iniciar fazendo uma observação. A observação é a seguinte. Suponhamos que eu tenha aqui o meu círculo trigonométrico. Todo mundo está acostumado com o círculo trigonométrico? Se alguém não tiver, me avisa, por favor. Então, eu tenho um círculo aqui, aí eu tenho um eixo aqui, eu tenho outro eixo aqui. Lembrando que no círculo trigonométrico, esse eixo horizontal é do cosseno e esse daqui seria o do seno, tá bom? Aí eu vou pegar um ângulo X. Esse cara aqui, por exemplo. Ó. Esse cara aqui é o meu ângulo X. Então aqui mede X. Tudo bem? Aí qual que é a brincadeira que eu quero fazer com vocês? Seguinte. Suponhamos que esse aqui é o meu ângulo X. Então, quem é o seno de X, né? O seno de X, todo mundo sabe que é esse tamanho aqui, certo? Essa distância daqui até aqui é o que eu chamo de seno de X, certo? E quem é o cosseno de X? O cosseno de X é essa distância aqui. Tudo bem? Tudo bem? E quem é a tangente de X, pessoal? Quem é a tangente de X? Vocês sabem me dizer quem é a tangente de X? Alguém sabe me dizer quem é a tangente de X? Não? Ninguém sabe? Para falar da tangente, eu pego uma reta vertical. Ó, vou colocar aqui, ó, essa daqui. Suponhamos que essa reta aqui esteja vertical. E daí, eu boto essa reta vertical tangenciando o meu círculo. Certo? Nesse ponto aqui. Esse valor aonde a reta laranja intercepta a reta verde, me dá a tangente. Então, a tangente é esse valor aqui. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Ou tá tudo bem? Tudo jóia? De boa. Agora eu vou dar nome para as coisas. Eu vou chamar este ponto aqui de O. Eu vou chamar este ponto aqui de P. Este ponto aqui de T. E este ponto aqui eu vou chamar de A. Tá bom? Aí o que eu quero que vocês observem? Bom, eu posso então construir alguns triângulos aqui. Por exemplo, eu posso considerar o triângulo OAT, certo? Eu tenho o triângulo OAT, eu tenho o triângulo OAP. Deixa eu fazer primeiro o OAP. Eu tenho o triângulo OAP e o triângulo OAT, certo? E eu tenho também o setor circular, vou desenhar assim, ó, setor circular. O senhor esqueceu ali o O. Obrigado. E eu tenho o setor circular, que eu vou denotar, que é o setor definido por AOP, certo? Seria essa região aqui, ó. Esse aqui é o meu setor, tá bom?
Tudo bem? Então, o meu setor é o que eu estou pintando aqui de amarelinho. Joia? Agora, eu quero que vocês observem. Nota que o triângulo OAP está contido no setor. E o setor está contido no triângulo OAT. Tudo bem? Todo mundo concorda com isso? Consequentemente, o que eu vou ter? Vou denotar por S, blá, 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 a área. Então, eu vou ter que a área do triângulo OAP é menor ou igual do que a área do triângulo, do setor AOP, que por sua vez é menor ou igual do que a área do triângulo OAT. Todo mundo concorda comigo? Eu tenho isso daqui. Sim. Aqui só uma coisa que é importante colocar eu estou pegando x, um cara que está dentro do intervalo de 0 até π sobre 2, tá? Para dar certo todas essas observações. Agora eu vou colocar quem é cada uma dessas áreas. Quem é a área do triângulo OAP? A área de triângulo é sempre meio vezes a base. Quem é a base do triângulo OAP? É o OA. Lembra que essa circunferência ela tem raio 1. Então, do centro até A é 1. Certo? Vezes a altura. Quanto que é a altura? Olha só, a altura, essa reta aqui que me dá o seno, ela é de 90 graus com o eixo, ela forma um ângulo de 90 graus com o eixo dos cossenos, certo? Então, a altura desse triângulo é exatamente o seno, tá bom? Por sua vez, agora o setor. O setor, você tem que se lembrar que sempre o setor vai ser π vezes o ângulo, nesse caso o ângulo é x, dividido por 2π, certo? Esse daqui é sempre o comprimento do setor. Lógico que você também teria que multiplicar pelo raio, mas aqui o raio é 1, então eu não vou colocar, tá bom? E por sua vez, imagino que vocês tenham visto todas essas coisas já, né? Ou no ensino médio, ou no colégio. Ou no ensino médio, ou na disciplina de fundamentos. Se não viram, por favor, me procura depois da aula para a gente conversar um pouquinho mais. E por fim, eu tenho esse último triângulo aqui, triângulo OAT. Esse triângulo aqui, ele tem, a base dele é o OA. De novo, a área do triângulo é meio, vezes a base, que é o OA, que é 1, vezes a altura. Quanto que é a altura desse triângulo? Olha só, coloquei aqui, é tangente. Tá bom? Então, o que isso vai me dar? Isso me dá que seno de x sobre 2 é menor ou igual do que divide π com π, vai ter x sobre 2, menor ou igual do que tangente de x sobre 2. Olha só, então, o que eu acabei de mostrar. Eu acabei de mostrar que seno de x, multiplica tudo por 2. Seno de x é menor ou igual do que x, que por sua vez é menor ou igual do que tangente de x, para todo x pertencente ao intervalo de 0 até π sobre 2. Concorda? Isso foi o que a gente acabou de mostrar. E isso vai ser muito importante para o que nós faremos. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos continuar. Agora, observa o seguinte. Então, observe agora o seguinte. Eu fiz isso para x entre 0 até π sobre 2. Então, eu vou colocar aqui, observação. 2. Aquela lá sendo a 1. Vimos que... Ô, professor, ali é um 0, é? 0, 0, aí tem vírgula, Isso. π sobre 2? Isso, sim. intervalo de 0 até π sobre 2. Tá bom? Então, nós vimos que seno de x é menor ou igual do que x para todo x dentro do intervalo de 0 até π sobre 2. Tá bom?
Foi isso que nós acabamos de ver. Agora, o que eu pergunto para vocês é, o que vai acontecer se o meu x ele estiver de menos π sobre 2 até π sobre 2? Então, pergunta. E se x está no intervalo de menos π sobre 2 até 0? O que acontece? Bom, nota o seguinte. Se o meu x está nesse intervalo aqui, de menos π sobre 2 até 0, então o menos x multiplica por menos 1 todas essas parcelas. Você vai inverter o sinal e você vai ter isso. Concorda? Mas isso é a mesma coisa, então, do que dizer que o menos x está no intervalo de 0 aberto até π sobre 2. Todo mundo concorda comigo? O menos x. Se o x está no intervalo. Sim, posso. Pega x no intervalo de menos π sobre 2 até 0. Isso quer dizer que o x ele é maior do que menos π sobre 2 e menor do que 0. Agora, o que eu vou fazer? Multiplica por menos 1 dos dois lados. Desculpa, multiplica por menos 1 todos os lados dessa equação. O que você está fazendo? Está fazendo aquela coisa lá que vocês devem se lembrar. Se A é menor do que B, então menos A é maior do que menos B. Certo? Então, multiplicando por menos 1, eu vou ter que menos π sobre 2, que vai dar π sobre 2, é maior do que menos x. E menos x é maior do que menos 0. Mas menos 0 é exatamente o 0. Tá bom? Desta maneira, o que eu tenho? Eu tenho que o x, ele é maior, o menos x é maior do que 0 e menor do que π sobre 2. Então, menos x está dentro desse intervalo aqui. Tá certo? Todo mundo de acordo? Ok. Tudo bem? Agora, vamos seguir. Agora, eu observo o seguinte. Logo, o que eu sei pelo que nós vimos acima? Eu vou chamar essa expressão aqui de estrela. Por estrela, eu vou ter que seno de menos x é menor ou igual do que menos x. Concorda? Agora, usa uma propriedade que vocês sabem de funções trigonométricas, que é menos seno de x é igual a menos seno de x. Certo? Muito bem. Então, com isso, o que eu vou ter? Isso implica, então, que o seno de x agora, seno de x menos seno de x é menor ou igual do que menos x. Agora, multiplica dos dois lados por menos 1. Aí eu vou ter, então, que seno de x é maior ou igual do que x. Concorda? Eu tenho isso. Tudo bem? Mas agora, eu quero que vocês observem uma coisa. Observa uma coisa. Agora, eu quero que vocês observem uma coisa. Deixa eu ver aqui se eu estou indo... Uhum. Tá bom. Agora, alguém tem alguma dúvida? Não? Então, eu tenho esse cara aqui. Agora, eu tenho esse cara aqui para todo x dentro do intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá bom? Opa. Eu quero ir no intervalo cheio. Eu tenho agora esse cara aqui no intervalo de menos π sobre 2 até 0. Tá bom? Tenho esse cara aqui nesse intervalo. Muito bem. Então, eu tenho o estrela e o duas estrelas.
Agora, note o seguinte. Professor, Diga. por que menos seno x dá isso tudo aí? Menos seno de x dá tudo isso o quê? Essa última parte aí, menos seno de x, é igual Aqui? a seno de Isso, menos e o isso restante aí. aqui? Isso aqui? Sim. Vou procurar. Não, aqui não é que menos seno é igual a tudo isso. Vamos lá, ó. Vamos lá, por partes, ó. O menos x está aqui, correto? Menos x está aqui. Então, se o menos x está aqui, olha aqui o que você tinha por estrela. Se eu tenho um valor que está entre 0 e π sobre 2, então seno de x é menor ou igual do que x. Então, eu vou aplicar estrela para o menos x. É isso que está acontecendo aqui, ó. Isso daqui é simplesmente aplicando o estrela para o menos x. Porque menos x está no intervalo de 0 até π sobre 2. Então, eu posso aplicar o estrela. E eu vou obter isso. Tá bom? É simplesmente isso. Agora, eu vou depois utilizar aqui uma propriedade de funções trigonométricas. Aqui é uma propriedade de funções trigonométricas. Que seno de menos θ é igual a menos seno de θ. Para todo θ. Certo? Então, com isso, o que eu tenho? Com isso, eu tenho a expressão que eu escrevi ali. Eu vou ter, então, que o menos seno de x aqui, ó, menos seno de x é menor ou igual do que o menos x. Tá bom? Agora eu multiplico dos dois lados por menos 1 e concluo, então, que o seno de x é maior ou igual do que x quando eu estou nesse intervalo. Tá bom? É isso aqui que nós temos. Agora, eu queria uma expressão que valesse sempre, certo? Eu queria uma expressão que valesse sempre, porque aí eu tô com uma coisa meia esquisita, porque eu tenho um negócio quando x é maior do que π sobre 2, entre 0 e π sobre 2, e outra coisa quando x está entre menos π sobre 2 e 0. Eu queria uma coisa que englobasse tudo. Então, o que eu vou fazer para ter essa coisa que engloba tudo? Eu vou observar o seguinte. Agora eu vou juntar essas duas coisas. Note que... Agora eu vou usar a estrela. Se eu tenho x no intervalo de 0 até π sobre 2, então note que, se ele está aqui, o que eu tenho acima que eu vi? Eu tenho que seno de x é menor ou igual do que x, tá bom? Mas eu não vou escrever como x, eu vou escrever do seguinte modo, ó. X é um número maior do que 0, então x é igual ao seu módulo. Então, seno de x é menor ou igual do que módulo de x, tá bom? Outra coisa importante a ser destacada, seno de x, quando o x está entre 0 e π sobre 2, o seno de x é sempre maior ou igual a 0, certo? E observa que eu sempre tenho módulo de x menor ou igual do que 0, tá bom? Então, olha só que legal agora, o que eu obtive aqui, ó. Eu obtive que módulo de x é menor ou igual do que seno de x, que é menor ou igual do que módulo de x. Olha que legal. Isso daqui vale para todo o x que está dentro do intervalo de 0 até π sobre 2. Agora eu quero para o outro intervalo, para o outro lado. Eu quero x pertencente do menos π sobre 2 até o 0. Para esse, agora eu uso a de cima. O que eu tinha na de cima? Eu tinha que x era menor ou igual do que seno de x, concordam? Eu tinha isso na de cima. Agora, eu quero que vocês observem uma coisa comigo. Olha só, nesse caso, no caso 2, o x é negativo. O x é negativo. Se o x é negativo,
Então, quer dizer que x é igual a menos módulo de x. Certo? E, além disso, você pode olhar no círculo trigonométrico e ver que o seno, olha aqui, ó, no círculo trigonométrico, quando eu estou de 0 até menos π sobre 2, eu estou aqui, ó. Quanto que vale o seno? O seno é negativo, certo? O seno é negativo. Então, nesses casos, eu vou ter que o seno é menor ou igual a 0. E é lógico que 0 é sempre menor ou igual do que módulo de x. Então, olha só que legal o que eu acabei de descobrir nesse caso. Acabei de descobrir que menos módulo de x é menor ou igual do que seno de x, que é menor ou igual do que módulo de x. Para todo x no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, olha só essa expressão aqui que eu vou chamar de triângulo e essa outra de dois triângulos. Junta as duas, o que você está falando? Por triângulo e dois triângulos, o que você tem? Você vai ter que menos módulo de x é menor ou igual do que seno de x, e seno de x é menor ou igual do que módulo de x para todo x. Aqui eu comi bola, né? Aqui era para ser 0. Então, eu tenho que vale isso para todo x no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Olha que legal que nós conseguimos, galera. Eu tenho essa desigualdade em todo intervalo. Agora eu pergunto para vocês, sabendo isso, vocês sabem dizer quem que é o limite de x indo a 0 do seno de x? Hã? Quem é esse limite, pessoal? É Quem zero. é? É 0? Por quê? Dá para fazer pelo teorema do confronto, pegar o limite do menos módulo de x e do... Exatamente. Como o limite de x indo a 0 do menos módulo de x dá igual a 0 e o limite de x indo a 0 do módulo de x dá igual a 0, temos pelo teorema do confronto que o limite das duas pontas vai para 0. Então, esse limite também vai para 0. Olha que legal. Então, na hora que o colega falou antes de eu começar a aula, professor, depois dá para fazer mais um limite, um exemplo de confronto, eu falei, vamos ver, no final da aula a gente vê se precisa. Era por causa disso. Porque eu ia colocar um teorema do confronto, mas eu queria que ele aparecesse de maneira natural. Então, eu não queria estragar a surpresa. Tá bom? Muito bem. Então, nós acabamos de calcular o limite da função seno. Limite de x indo a 0 do seno de x é igual a 0. Mas o nome da seção não é limite de funções trigonométricas, é continuidade de funções trigonométricas. Então, alguém pode se perguntar, a função seno é contínua? Bom, aqui eu já posso responder que ela é contínua em um ponto. Em qual ponto? No 0. Por quê? Eu sei que o seno de 0 é 0. Então, deste modo, eu acabei de ver que a função seno é contínua no 0. Olha que legal. Agora, eu quero ver se a função seno ela é contínua nos demais pontos. Então, afirmação. Seno é contínua em R. Vou mostrar que a função seno é contínua em R. O que eu tenho que fazer para mostrar que a função seno é contínua, pessoal? Alguém pode me dizer o que eu tenho que fazer para mostrar que a função seno é contínua? Mostrar que ela vale para todos os pontos de R.
Não, tem que mostrar que o limite de seno de x com x indo a p é exatamente seno de p para todo p pertencente aos reais, certo? É isso que eu vou mostrar. É isso que eu vou mostrar. Para mostrar isso, a gente vai fazer um truquezinho. Que eu vou mostrar para vocês. Bom, para mostrar isso, na verdade, lembrando até das coisas que nós fizemos antes, isso daqui é a mesma coisa do que mostrar que o limite de x indo a p de seno de x menos seno de p é igual a zero, tá? Então, basta eu mostrar que o limite de seno de x menos seno de p, com x indo a p, vai para zero, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, note que eu quero calcular esse limite de seno de x menos seno de p. Então, eu vou começar com esse cara, tá bom? Vou mostrar que o limite desse bicho vai para zero. Vou apagar agora essa observação aqui, para mostrar aqui. Agora vem o truque. Qual que é o truque que a gente vai usar? Eu quero usar o de cima. Que o limite de seno de x com x indo a zero vai para zero. Mas esse cara aqui não vai para zero. Esse cara vai para P. Certo? O x está indo para P. Tem que mudar para uma coisa que vai para zero. Como que eu vou fazer para mudar para uma coisa que vai para zero? O truque vai ser esse, ó. Concorda comigo que x é a mesma coisa de que x menos p sobre 2 mais x mais p sobre 2. Concordam? E por outro lado, p é a mesma coisa do que p menos x sobre 2 mais p mais x sobre 2. Concorda? Eu vou usar isso. Todo mundo entende? Se eu fizer essa conta de fração, primeiro eu tenho x. Se eu faço essa conta de fração segunda, eu tenho p. Tudo bem? Agora, eu venho e me lembro da fórmula da soma de arcos de seno. Esse cara, então, vai ser o seno de x menos p sobre 2 vezes o cosseno de x mais p sobre 2. Tudo bem? Mais seno de x mais p sobre 2 mais seno de x mais p sobre 2 cosseno de x menos p sobre 2. Tudo bem? Aí esse cara aqui vai ser... Agora eu vou brincar com o outro. Vai ser menos seno de p menos x sobre 2 cosseno de p mais x sobre 2 menos seno de p mais x sobre 2 cosseno de de p menos x sobre 2. Concordo? Eu tenho isso daqui. Agora, olha que legal. Tem que saber o básico de função trigonométrica para fazer essas contas, né? Você já deve ter percebido. Quem não está lembrando das propriedades básicas, vai lá estudar e se lembrar. Agora, eu vou fazer o seguinte. Observa que P menos X é a mesma coisa do que menos X menos P. Concorda? Então, esses caras, no lugar de colocar P menos X, eu vou colocar menos X menos P. Tá bom? Agora, eu vou lembrar de uma propriedade. Qual que é a propriedade que eu vou lembrar? Inclusive, a gente até já lembrou dela aqui. Seno de menos θ é igual a menos seno de θ. E cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ. Certo? Vou usar essa propriedade. Usando essa propriedade, o que eu vou ter? Vou copiar esse bichinho aqui. Eu vou ter o seguinte, ó. Aqui
no lugar de colocar seno de menos x menos p sobre 2, eu vou usar a propriedade acima, vou tirar esse menos aqui, esse menos vai bater aqui, vai ficar mais. Essa outra aqui, cosseno de menos θ. Quem está fazendo papel de θ? X menos p sobre 2, certo? Vou tirar esse menos e ele não muda em nada. Eu fico com isso. Agora, nota o seguinte. Nota que esse bicho é exatamente igual a esse bicho. Então, quanto que vai dar isso? Isso vai dar seno de x menos p sobre 2, cosseno de x mais p sobre 2, mais o outro, que é exatamente igual a ele. Então, vai ficar 2. Todo mundo concorda com isso, pessoal? Todo mundo concorda comigo que eu tenho isso? Alguém tem alguma dúvida aqui? Deixa eu colocar, então, o que nós acabamos de mostrar. Deste modo, eu acabei de mostrar que seno de x menos seno de p é exatamente igual a esse bichinho. E esse é o ponto-chave para a gente conseguir mostrar a continuidade do seno em outros valores que não o zero. Porque agora eu faço assim. Portanto, olha só que babaca que fica. Será que eu podia usar a palavra babaca? Não é palavrão, né? Limite de x indo a p de seno de x. Eu quero mostrar que esse cara dá seno de p. Mas daí eu vejo que isso é igual a limite de x indo a p de seno de x menos seno de p, porque eu quero usar a expressão acima, mais seno de p. Concordam? Só somei e subtraí o seno de p. Agora, eu uso a expressão que eu fiz acima. Esse cara é igual ao limite de x indo a p de quem? Do 2 seno de x menos p sobre 2 vezes cosseno de x mais p sobre 2 mais seno de p. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de variável. Que mudança de variável que eu vou fazer? Eu vou chamar u de x menos p sobre 2. Observa que o limite de x indo a p de x menos p sobre 2 dá zero. Então, utilizando... Olha isso, pessoal. Eu estou aplicando quase tudo que a gente viu de propriedades. Todas as propriedades quase de limite eu estou aplicando agora, para mostrar que o seno é contínuo. Então, eu vou ter que o limite de x indo a p. Agora eu vou fazer, então, essa mudança de variável. Então, esse cara aqui vai ficar igual a 2 seno de u. Aqui eu mudo o u, né? O u não vai, o u vai para zero. O u vai para zero. Vezes cosseno. Esse cara aqui, o que eu vou fazer, né? Eu observo que eu tenho que 2u é igual a x menos p, né? Ou seja, x é igual a 2u mais p. Então, eu vou colocar aqui 2u mais p, com outro p, que vai dar 2p sobre 2. Poderia deixar aqui com u mais p, mas não importa. Não importa. Pronto. Agora, olha que legal. Olha como que eu vou como que eu vou fazer para terminar o exercício, pessoal. Olha que lindo. Olha que lindo. Pelo que a gente fez antes, esse cara vai para onde? Vai para zero. O cosseno é uma função o quê? Limitada. Porque está entre menos 1 e 1. Ou o módulo de cosseno é sempre menor do que 1. Menor ou igual a 1. Aí lembra da aula passada, uma das consequências do teorema do confronto? Uma função que vai para zero vezes uma função que é limitada vai para zero. Então, essa multiplicação vai para zero. Mas o limite da constante, quem é a constante? O seno de P.
Então, quanto que deu esse limite, galera? Deu o próprio seno de P. Então, o seno de P é uma função contínua. Então, desculpa, o seno de X é uma função contínua. Massa, né? Eu fiz diferente do livro, fiz diferente das minhas anotações. Eu fui construindo agora. Mas deu certo. Eu achei que ficou mais legal assim do que o jeito que está feito no livro. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Diga. esse 2U mais 2P sobre 2 na terceira igualdade, fica cosseno de 2U mais 2P sobre 2. Veio da onde? Veio daqui, ó. Se U é x menos p sobre 2, então 2u é igual a x menos p. Então, isso quer dizer que x é igual a 2u mais p. Então, você vai colocar aqui, no lugar de x, 2u mais p. 2u mais p vai dar 2u mais 2p. Ah, tá. Entendeu? Obrigado. Boa substituição, por nada. Na hora que eu estava fazendo aqui, eu não fiz dessa maneira no caderno, mas na hora que eu estava fazendo aqui, eu falei, nossa, eu já tô treinando o teorema do confronto. Eu posso treinar mais uma vez o teorema do confronto e fazer isso. O que o livro faz, ele faz de uma maneira um pouquinho diferente. Desculpa, o que eu fiz aqui, que eu não fiz no livro posso também testar mudança de variável, certo? Posso, exercitar a mudança de variável para resolver o teorema. Bom, o que o livro faz é meio que repetir o que foi feito no outro passo para isso, sem recuperar propriedades. E eu resolvi fazer dessa maneira, que recupera propriedades. Bacana, né? Então, o que nós acabamos de fazer? Portanto, a função seno é contínua. Ou, se você quiser, y igual a seno de x é contínua. Isso que nós acabamos de mostrar. Seno é contínuo. Legal, né? Bom, agora eu vou deixar um exercício para vocês. Exercício. Mostre que a função cosseno é contínua. Certo? A ideia para mostrar que a função cosseno é contínua é muito parecida com o que a gente fez, só que você vai precisar ter uma desigualdade para cosseno, certo? Para cosseno. Então, você teria que refazer essas coisas aqui para ter uma desigualdade para cosseno. A ideia é bem parecido com o que a gente tinha aqui, só que em vez de olhar nesse triângulo aqui, nesse setor para baixo, você olharia nesse aqui para cima. Tá? Essa daqui seria uma maneira de mostrar que o cosseno é contínuo. Outra maneira de mostrar que o cosseno é contínuo seria usando alguma relação entre cosseno e seno, certo? Eu vou deixar para vocês pensarem que relação que você tem entre cosseno e seno. E daí você, usando que o seno é contínuo, você poderia concluir que o cosseno é contínuo usando essa relação. Tá? Mas eu vou deixar de exercício. Porque o que eu quero fazer agora é uma coisa muito importante, que é o limite fundamental. Vou até enunciar como teorema. Teorema, limite de x indo a zero de seno de x sobre x é igual a 1. Certo? Eu vou fazer isso. Para mostrar esse limite, a ideia, novamente, vai ser usar essa desigualdade que nós conseguimos. Então, eu vou estar copiando essa desigualdade. A ideia é usar essa desigualdade.
Uma demonstração do teorema. Note que você tem essa desigualdade. Aqui vai ser importante olhar essa tangente com uma expressão assim, ó. Tangente é a mesma coisa do que seno de x sobre cosseno de x, certo? Eu vou olhar a tangente desta maneira, tudo bem? Então, eu tenho essa desigualdade aqui sendo satisfeita. Muito bem. Agora, eu vou fazer o seguinte. Bom, aí você olha para isso e fala, mas não é isso que eu quero. Eu quero seno de x sobre x. Então, você pode notar o seguinte. Multiplica todos os lados dessa expressão por 1 sobre seno de x. Se o x está entre 0 e π sobre 2, o seno de x é estritamente maior do que 0. Em particular, esse cara é maior do que 0. Tá bom? Então, você vai poder multiplicar todos os lados da tua expressão sem mudar o sinal. Então, você vai ter 1 sobre seno, que dá 1. Desculpa, você vai ter seno sobre seno, que dá 1. Menor ou igual do que x sobre seno. Menor ou igual do que 1 sobre cosseno. Aí você olha para esse cara e fala, poxa, isso daqui está quase na cara do teorema do confronto. Mas eu não queria x sobre seno de x. Eu queria seno de x sobre x. Então, o que eu faço agora? Eu vou inverter. Para inverter, você tem que se lembrar daquela expressão que A é menor ou igual do que B, implica que 1 sobre A é maior ou igual do que 1 sobre B. Tá bom? Então, olha só. 1 é a mesma coisa do que 1 sobre 1. Quando eu inverto, então eu vou ter 1 maior ou igual do que seno de x sobre x. Inverti. Agora inverto a outra também. Maior ou igual do que cosseno de x sobre 1. Certo? Isso para todo x nesse intervalo aqui. De 0 até π sobre 2. Tudo bem? Desta maneira... Só reescrevendo de uma maneira mais bonita, eu vou ter que seno de x é menor ou igual do que seno de x sobre x, que é menor ou igual a 1, para todo x no intervalo de 0 até π sobre 2. Pronto. Essa vai ser a expressão chave. Porque aqui a gente vai usar, observa, menor ou igual já do que cosseno. Usa que cosseno é contínua. Fazendo x indo para 0, esse cara vai para cosseno de 1. Cosseno de 1 dá 1. Já é menor ou igual que 1. Então, tá ótimo, né? Só que tem um problema. Essa expressão que eu coloquei aqui, ela não vale para todo mundo. Ela só vale quando x está entre 0 e π sobre 2. Agora eu vou ter que fazer também o que acontece quando eu tenho x no intervalo de menos π sobre 2 até 0. Agora tem que ver o que acontece nesse intervalo. O que acontece para esses valores de x? Bom, observa que se isso aqui acontece, então eu tenho que menos π sobre 2 é menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 0. Na verdade, é estritamente menor. Concordo? Agora, eu multiplico tudo por menos 1. Aí eu vou ter, então, muda o sinal, né? π sobre 2 é maior do que x, que é maior do que 0. Mas isso quer dizer, aqui é menos. Multipliquei tudo por menos 1. Então, isso quer dizer que o menos x está no intervalo, mesma coisa de antes. Está no intervalo de 0 até π sobre 2. Por ele estar nesse intervalo, vale a expressão acima. Então, eu vou ter que cosseno de menos x é menor ou igual do que seno de menos x sobre menos x menor ou igual do que 1. Certo? Mas agora a gente usa as nossas expressões que a gente conhece.
cosseno de menos x, ó, cosseno de menos θ é igual a quanto, pessoal? Eu até já lembrei hoje. Hã? Cosseno de menos θ é... E o seno de menos θ? Cosseno de θ. Menos cosseno de θ. Não. O menos cosseno de θ é cosseno de θ. Ah, sim. Aí o seno fica menos seno de θ. Isso. Eu vou usar essa expressão aqui. Então, usando essa expressão, o que eu vou ter? Vai ficar cosseno de θ menor ou igual do que menos seno de θ, não é x, desculpa. Seno de x sobre x, menos x, que é menor ou igual a 1. Só que eu tenho menos em cima, menos embaixo, eu vou ter isso. Concorda? Então, eu vou ter essa expressão. Para quais valores de x? Para esse x que eu comecei aqui, ó. Aonde que eu comecei com os meus x? Eu comecei com x nesse intervalo. Ficou feio. Peguei x nesse, satisfazendo isso. Então, vai ser o que eu vou ter lá. Para todo x no intervalo de menos π sobre 2 até 0. Agora, compara, né? Olha só o que você tinha aqui nessa expressão estrelinha e o que você tem nessas duas estrelinhas. É a mesma inequação, só que uma de 0 até π sobre 2 e a outra de menos π sobre 2 até 0. Isso quer dizer, então, que vale sempre, certo? Então, por estrela e duas estrelas, nós teremos que cosseno de x é menor ou igual do que seno de x sobre x menor ou igual a 1 para todo x no intervalo de menos π sobre 2 até o π sobre 2, tirando o zero, né? Para zero, isso daqui não está bem definido. Exceto pelo zero. Agora, para terminar, o que você faz? Você faz assim, ó. Como a cosseno é contínua, eu vou ter que limite de x indo a zero de cosseno de x dá cosseno de zero, que por sua vez é 1. E o limite de x indo a zero dá 1, dá 1. Então, o teorema do confronto, as duas pontas indo para zero implica que a do miolo vai para zero. Pelo teorema do confronto, segue do teorema do confronto, que o limite de x indo a zero do seno de x sobre x vai dar quanto, galera? Vai dar 1. Lindo, né? Olha que lindo que é isso. Olha que lindo. Essas são as coisas bonitas da matemática. Coisas bonitas da matemática. E esse limite não é simplesmente um limite que a gente coloca porque é bonito. Ele é importante também. Nós vamos ver. Esse limite não é à toa, que ele chama limite fundamental. Não é à toa, certo? Tem dois limites que chamam fundamental. Um que envolve funções trigonométricas e outro que envolvem exponenciais. Não é à toa que esses limites são limites fundamentais. É que eles têm uma importância tremenda para a teoria. Eu vou deixar agora 2 exercícios para vocês fazerem, enquanto eu faço a chamada. Vamos ver se hoje eu consigo fazer a chamada, né? Limite de x indo a zero de seno de cosseno de x sobre x. Pode usar o fundamental, tá? E depois também, quanto que dá esse cara? E depois eu também quero que vocês calculem o limite de x indo a zero de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Tá bom? Não tem tempo para vocês fazerem isso, enquanto eu faço a chamada. Rojão, vocês ouviram os rojão que deu aqui? Achei que o microfone não tivesse transmitido para vocês. Por que solta rojão hoje?
Vamos lá, então. Vou começar com a turma do bacharelado. Lembrando que pode simplesmente erguer a mãozinha, né? Daí vai fazer o plup. Aí eu falo, ah, beleza, tá presente, certo? Então vamos lá. Adeilton. Ok. Alice. Natália. Faltou. Faltou Alice e Natália. Ana Carla. Natália tá aqui. Ah, beleza. Natália da Silva. Não, não, aqui é Alice e Natália, tá? Ah, tá. Alice e Natália. A Ana Carla tá aí, né? Beleza. Eu ouvi o plupizinho. Caio Lucas. Faltou o Caio Lucas. Quem que ergueu a mão? Foi o Caio? Presente. Ok. Próximo. Acho que deve estar com um pequeno delay, né? Tudo bem. Davi Domingos. Ok. Diego Melo. Faltou o Diego Melo. Eduardo Carvalho. Ok. Ilcia Feitosa da Rocha. Faltou. Joene Mesquita. Ok. Lucas Hiroshi. Ok. Lucas Mateus. Ok. Matheus Kennedy. Ok. Matheus Santos. Faltou. Mirosmar Santos. Ok. Robert Rodrigo Oliveira Costa. Faltou. Samuel Davi. Ok. Vitor Manuel. Faltou. Vinícius Nogueira. Ok. Vamos agora para a licenciatura. Andréia Leodório. Faltou. Bruno Aleph. Presente. Faltou. Não, professor, tô aqui. Você é o Aleph. Presente. É. Ok. Eu achei que era só alguém espirrando, só ouvi um tch. Desculpa. Acho que você falou aqui, eu achei que era um espirro. Charles, Christian. Ok. Christian Matheus. Faltou? Fábio Arthur. Faltou. Gabriel Cavalcante Silva. Ok. Raikkonen. Igor Eduardo. Ok. Iris Eugênio do Rosário Neto. Ok. Isabelle Alves. Faltou. Isamara. Jonathan da Silva. Faltou. José Amâncio. Presente. Ok. José Anchieta. Presente, professor, estou aqui. Ok.
Juniele Vitória dos Santos. Faltou. Karina Pinheiro. Faltou. Larissa. Ok. Eu tenho uma prima que se chama Maressa. Mas não vem ao caso. Lemuel. Lemuel, faltou? Tá aí, ok. Letícia. Ok. Lucas Giovanni. Faltou. Maria Andriele da Silva. Faltou? Maria? Matheus Alexandre. Faltou. Matheus Ferreira. Ok. Micaele. Faltou. Milane Hilari. Presente. Ok. Falei certo teu nome? Acho que falei errado, né? Se tiver errado, pode me corrigir. Natália da Silva. Ok. Nicolas Gabriel. Robert Rodrigues. Ok. Tayane. Ok. E acabou. Mas melhor nem contar. Tô achando que eu coloquei muito mais presença do que gente aqui, mas tudo bem. Tem 33 pessoas, eu acho que eu coloquei umas 40 presenças. Pessoal, não pode responder pro colega, hein? Mas tá bom. Acho que tá certo, Neto. Tomara. Também acho que sim. Acho que sim. Vamos lá. Conseguiram fazer o exercício? Vamos chamar de O primeiro, sim. Conseguiu fazer o primeiro? Então vamos ver. O que você fez no primeiro? Conta para mim. Eu abri o seno 5x em 2x e 3x. Aí eu fui abrindo ele até chegar em seno de x sobre x. E fica cortando. Muito legal. Muito legal. Muito boa a ideia. Mas tem uma ideia um pouquinho mais fácil que você poderia fazer, que é o seguinte. Olha o limite fundamental, o que ele te fala, né? Você sabe que o limite... Opa, passei muito. Aqui. Você sabe que o limite de seno de x sobre x é 1, certo? Com x indo a 0. Então, eu vou tentar mudar aquilo por seno de alguma coisa dividido por alguma coisa. Concorda comigo que se eu fizer assim, ó, eu vou ter seno de alguma coisa sobre alguma coisa. Certo? Mas para isso eu pago um preço. Que preço que eu posso pagar? Multiplicar por 5 aqui. Concorda? Essas duas coisas são iguais. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de variável. Eu chamo o u de 5x. E eu sei que o limite de 5x com x indo a 0 dá 0. Então, fazendo essa mudança de variável, eu vou ter aqui limite de x indo a 0, de 5, desculpa, não é mais x, é u. Limite de u indo a 0, de 5 vezes seno de u sobre u. Agora, eu sei que esse cara aqui é o fundamental. Ele vai para 0. 5 vezes o limite de 5 é constante. Então, é o próprio 5. 5 vezes 0...
Não, desculpa, esse fundamental vai para 1, não para 0. Desculpa, tá? Bobeira. Vai para 1. Então, esse limite vai para 5 vezes 1, que dá 5. Tá bom? Todo mundo entendeu? Tá feito. Alguém ficou com alguma dúvida em como fazer esse exercício? Não? Alguém tinha feito dessa maneira?